Olha aí, meu amigo, um estudo da Fundação Getúlio Vargas feito sob medida para o governo Lula, que cai como uma luva para o governo Lula, que está enfrentando um verdadeiro inferno astral com esse negócio do INSS, a fraude que está acontecendo. A popularidade já estava decaindo consideravelmente há algum tempo. Isso aí do INSS foi a última pá de cal. Aí me vem essa notícia muito bem organizada, muito bem feitinha, prontinha, aquele negócio, aquela coincidência, aquele timing perfeito da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que a pobreza no Brasil caiu de 28% para 25% no ano passado, ou seja, uma redução constante no governo Lula. Pois é, que maravilha. Mas será que é isso mesmo? Será que esses dados são verdadeiros? Eu tenho as minhas dúvidas. Não que sejam informações mentirosas, mas são enviesadas, porque a análise correta não foi feita aqui e eu vou partilhá-la com vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me ajudar ainda mais, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, veja só que é um estudo do Marcelo Nério, economista. Então, é uma avaliação feita no sentido de renda, de fato, né, distribuição de renda e essas coisas aí e tudo mais. E os dados são os seguintes. Em 2023, a taxa de pobreza no Brasil estava em 28%, 28,01%, e caiu para 25,36% em 2024, no decorrer do ano passado. Portanto, os dados mais atualizados que nós dispomos neste momento. Sendo que, e aí que está o grande ponto de comparação aqui, de 2022, do final de 2022 até o final de 2024, a pobreza caiu 21%. Aí você acredita bastante nessa história. Aí você dormiu e sonhou com esse dado aqui, porque é brincadeira, 21% em 2 anos de governo Lula a menos de pobre é para acabar de fato. Ah, mas tem os números aqui e tem a explicação. Sim, a gente vai descer aos detalhes dos números, mas eu vou explicar por que isso aqui é uma falcatrua, por que isso aqui é uma enganação e que, na verdade, a pobreza no Brasil aumentou em 2024. Então, a diferença aqui, de acordo com o estudo, é na composição da queda da pobreza, porque lá em 2023 a queda se deveu principalmente a programas sociais assistencialistas, ou seja, esmola estatal, o governo imprimindo dinheiro, aumentando a dívida, porque, não sei se você lembra, o déficit primário do governo Lula em 2023 foi de 230 bilhões de reais. Então o cara despejou dinheiro na economia como se não houvesse amanhã, para fingir que as pessoas estavam ficando mais ricas, a renda estava aumentando. E vamos lá, eu acho o cúmulo você falar de aumento de renda com programa assistencialista. Aí realmente é uma coisa completamente absurda. Então, olha só, o Bolsa Família subiu 44% em 2023, 44% de aumento no orçamento do Bolsa Família. Aliás, é um dado que eu tenho que guardar para apresentar depois, porque quando o Lula começa a fazer cortes no Bolsa Família, porque tem que fazer, não tem para onde correr, o pessoal afirma que o Bolsonaro tornou o programa inviável, quando não. E eu falei isso em várias oportunidades aqui no canal. Quem estourou o orçamento do Bolsa Família foi o Lula, que fez disparar o valor do benefício para dar aquela melhorada no capital político, na imagem dele no começo do governo. Também teve um aumento substancial no BPC, que já virou outro problema também para o orçamento, que subiu 22% em 2023. Mas isso aqui é daquele ano. 2024, o que explica a alta na renda do povo, a queda na pobreza de um ano para o outro? Bem, de acordo com ele aqui, com esse estudioso, trata-se do mercado de trabalho, ou seja, mais emprego, salários maiores, uma renda maior. Então isso aí é o grande indicador, seria o grande indicador de forma geral, porque a renda da população cresceu 4,7% e a do trabalho 7,1%, ou seja, a renda do trabalho puxou mais isso aí
De fato. E, bem, vamos entrar nos detalhes dos números agora para a gente entender aonde que está a enganação desse caso. Então veja aqui que o economista usou uma definição de linha de pobreza que é a seguinte: um rendimento domiciliar per capita de R$ 666 reais. Por onde que eu começo, né? Então imagina que você homem mora com a sua esposa, ou você mulher mora com o seu esposo e só vocês dois na casa. Se vocês têm uma renda conjunta de R$ 1.300 reais, vocês estão acima da linha da pobreza. Sim, com R$ 1.300 reais para pagar aluguel, pagar alimentação, pagar energia elétrica, pagar água, pagar telefone, pagar internet e sei lá mais o que, se é que deu para pagar isso tudo. Mas com R$ 1.300 reais por mês, o que dá 650, um pouquinho mais de 1.300, 1.350 por aí, de renda familiar, a casa toda, vocês já estão acima da linha da pobreza. Pois é, meu amigo, é fácil deixar de ser pobre aqui no Brasil, porque você pode viver sem condições, você não consegue nem finalizar a compra do mês e você já está fora da linha da pobreza. Que impressionante isso aqui. Uma casa aí, pai, mãe e 2 filhos. Se tiver aí, vamos chutar para o alto, R$ 2.700 de renda, já está acima da linha da pobreza. Agora imagina você sustentar essa casa toda com esse orçamento. Então aí você já vê um problema, né? A metodologia usada. Ah, mas isso aí era a metodologia anterior também. E mesmo assim o índice caiu, ou seja, de fato a população está ficando mais rica, a pobreza está caindo. Beleza, isso é um argumento válido, a metodologia é ruim, mas ela tem sido mantida. Espero que esse número aqui tenha sido atualizado pela inflação, pelo menos, porque senão, né, meu amigo, aí fica fácil demais nessa história. Só que o maior problema não está nem nisso, se R$ 666 reais per capita é muita coisa ou não, se garante uma vida minimamente digna para as pessoas ou se é apenas uma enganação estatal. Não é esse o problema. 2024, vamos dar o contexto daquele ano, do ano passado, 2024. No começo do ano, o dólar estava negociado abaixo dos R$ 5. No final do ano, ele estava sendo negociado acima dos R$ 6. Chegou a bater quase R$ 6,30. Então, eu desafio qualquer órgão estatal, qualquer Fundação Getúlio Vargas, qualquer IBGE, a fazer uma avaliação da renda do brasileiro em 2024, comparando com 2023, em dólares, não em reais, uma moeda fraca, uma moeda completamente instável. Não, pega a moeda mais forte do mundo, aquela que garante mais estabilidade e, portanto, é usada para qualquer grau de comparação que é feito em nível supranacional, e considere a evolução da renda no Brasil em dólares, para a gente ver uma coisinha, para a gente descobrir um detalhezinho nessa história. Porque se você considerar que o real perdeu mais de 20% dele em relação ao dólar, e que a renda supostamente cresceu aqui 4,7%, estou pressupondo que isso aqui é acima da inflação. Crescimento real acima da inflação lá do IPCA, que eu quero dizer. Então vamos considerar isso como crescimento real do valor aqui em reais, do valor nominal. Isso significa, na prática, que o brasileiro ficou 15, 16, 17% mais pobre em dólares. Aí que a coisa realmente deve ser considerada, porque isso, na prática, implica dizer que mais gente entrou na linha da pobreza, caiu para baixo dessa linha da pobreza, porque muita gente vive nesse limiar. Está um pouquinho acima, já não é considerado pobre mais no Brasil. Então, esse pessoal que vive um pouquinho acima da linha da pobreza, vamos colocar aí até 20% acima da linha da pobreza, com essa desvalorização do real, esse pessoal foi lá para baixo de novo. Então, é muito fácil você manter a avaliação em reais e falar que está melhorando a vida de todo mundo. Não tá. Todo mundo está sofrendo pra um caramba com preços elevados, com a economia instável, com a situação toda, a desaceleração econômica, enfim. Ainda assim, tem um estudinho feito sob medida para dar aquela colaborada com o governo Lula, no sentido de mostrar uma renda que é completamente falsa, uma renda completamente ilusória. Ok, nominalmente pode estar tudo certo isso aqui.
a metodologia, o valor da linha de pobreza, o quanto que aumentou a renda, o quanto que diminuiu o nível de pobreza no Brasil. Ok, nominalmente sim. Na prática, isso é enganoso. Coloca em dólares e a gente vai ver uma coisinha. Meu amigo, o governo Lula está levando uma surra nessa história do INSS. É impressionante a incapacidade que o governo tem de conseguir gerir essa crise. Olha só, a ponto de nós termos a própria grande mídia, a senhora grande mídia, tendo que reconhecer esse fato inegável. Olha só, opinião do Estadão. O Lula está tendo uma gestão desastrosa da crise do INSS. Vários pontos, inclusive, que eu já tratei aqui no meu canal, que eu já falei por aqui, inclusive a demora em demitir o Carlos Lupe do seu cargo. Algo que aconteceu, mas que demorou a acontecer e custou capital político para o Lula, sem sombra de dúvidas. O pessoal aqui, até o Lauro Jardim, olha só, ele coloca que o governo está apanhando nas redes sociais e o partido está olhando passivamente. Tem motivo para isso aqui, inclusive. O governo tentou levantar uma cortina de fumaça, que é a história do fim da escala 6x1, um absurdo completo, uma quimera, mas isso não é suficiente nas redes sociais, onde esse debate aqui está sendo feito de verdade, porque na vida real, na realidade, ninguém nem toca nesse assunto. Nas redes sociais onde o debate existe, a crise do INSS repercutiu 6 vezes mais do que essa cortina de fumaça do governo Lula. E a verdade é a seguinte, o governo está preocupadíssimo, assustadíssimo, desesperado com o andamento dessa história, a ponto da senhora Gleisi Hoffmann se reunir com líderes no Congresso Nacional, apelando para que a CPMI do INSS não seja instaurada. Sim, o governo Lula, que debelou a crise que começou no governo Bolsonaro, o governo Lula, porque Gleisi Hoffmann é ministra de Relações Institucionais do governo Lula, o governo Lula está trabalhando na surdina para empacar essa CPMI e impedir as investigações. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só, o comentário aqui a respeito da gestão da crise do INSS é algo que eu já falei bastante aqui no canal. Eu torci para o Lula demorar mais ainda a demitir o Carlos Lupe. Por quê? Quanto mais ele demorasse, pior ficaria a situação do próprio Lula. Qualquer conversa fiada no sentido de estamos combatendo a corrupção, estamos combatendo a fraude, nós que descobrimos, aqui não tem vez para fraudador, para corrupto. Qualquer argumento nesse sentido cai por terra no momento em que o Lula mantém o Carlos Lupe por vários dias, acho que foram 10 dias, não sei, no cargo, porque olha só, a situação dele já era insustentável no primeiro dia da crise deflagrada, quando o Stefanuto caiu, o Lula demitiu, ok, o presidente do INSS, mas ele manteve o Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, ou seja, a única função dele é tutelar o INSS para que a coisa funcione direito, e ele não demitiu esse cara aqui quando já tinha evidências muito claras de que o Carlos Lupe pelo menos foi omisso em suas funções, e depois ficou muito mais claro ainda o tamanho, a proporção desse problema e do quanto o Carlos Lupe tinha culpa nessa história. Aí a situação ficou insustentável, o Lula acabou demitindo ele. Ou ele pediu demissão, tanto faz. Mas demorou a acontecer. E aí o Lula pulverizou as chances de conseguir sair incólume dessa crise. Ele poderia ter colocado a culpa no Carlos Lupe, falado que o ministério é responsável por isso, e se ele tivesse demitido a cúpula toda do ministério, ele poderia conseguir se salvar. Por razões políticas, ele manteve o Carlos Lupe, mostrando que ele não está nem aí para o aposentado, não está nem aí para as pessoas que de fato foram lesadas nessa história. Mas o problema não para por aí. O desastre da gestão é muito maior. O Carlos Lupe, no cargo, deu uma série de declarações péssimas falando que todo mundo sabia que tinha crise, que tinha problema e coisas do tipo. E aí, meu amigo, a situação se tornou ainda mais insustentável. E o que o governo Lula faz? Não consegue fazer nada, não consegue reverter essa crise. O que o PT faz? Absolutamente
Nada. Então, o próprio partido do Lula está passivo nessa guerra da narrativa do escândalo da roubalheira do INSS. Enfim, o próprio governo também não tem feito muita coisa. A minha leitura desse caso é a seguinte: todo mundo sabe que isso aqui vai dar problema, que isso aqui vai repercutir muito mal e vai colar em todos os envolvidos a pecha de ladrão de aposentado, ladrão de velhinho, ladrão de doente. Então, é uma coisa que realmente custa o capital político de qualquer indivíduo. E o pessoal tá com medo, com razão, de que o Lula fique com essa mancha no seu currículo, como se ele precisasse de mais alguma mancha, não é? Mas a leitura que todos estão fazendo é: o governo está ainda mais enfraquecido com essa história do que ele já estava em outros casos, em outras circunstâncias. O governo está extremamente enfraquecido, pode cair por causa disso aqui. Se não cair, vai chegar muito fraco em 2026 para disputar uma reeleição. E quem estiver junto vai afundar junto. Já tem gente de esquerda querendo pular fora desse barco e se desvincular desse problema para poder falar lá na frente: olha, eu não estava envolvido, não tinha nada a ver com essa história. Pois bem, cada um se vira aí, cada um busca a sua própria estratégia. Acontece que o Lula não pode sair do próprio governo, não pode sair dele, mas até mesmo o PT, gente do PT pelo menos, pode cair fora dessa história em algum momento. Não seria novidade alguma, isso já aconteceu lá atrás, né? Enfim, cada um tenta se salvar na hora do naufrágio. Pois bem, o governo tentou levantar uma cortina de fumaça, que é o debate sobre a escala 6x1. Ganhou tona lá no pronunciamento do Lula, que foi em 30 de abril, em vistas do 1º de maio, já que o Lula não queria botar a cara em público, para não passar vergonha com a ausência de público no 1º de maio. Então o Lula trouxe à tona novamente esse debate, que estava esquecido. Caramba, por que não deixaram esse papo para lá, não é? Sempre dá medo disso aqui ser aprovado, ser levado adiante. Mas a tentativa do governo era só criar uma narrativa paralela à questão do INSS para puxar todas as atenções para isso. Não deu certo, como nunca dá certo, de fato. Então, nas redes sociais, o número de menções à questão da roubalheira no INSS foi muito maior do que isso aqui a respeito do fim da escala 6x1. Veja aqui que o tema, né? Olha só, antes da fala do Lula, engraçado isso aqui, né? Antes da fala do Lula, as menções ao INSS estavam dando ali mais de 2 milhões e meio de menções. E interações 10 vezes mais praticamente. Em relação ao fim da escala 6x1, 378 mil menções, muito menos. Só que depois da fala do pronunciamento do Lula, o número de menções caiu e olha só, a questão do INSS continuou em alta. Tudo bem que foi uma janela de tempo aqui menor, mas realmente é um volume muito maior, um volume substancial de menções ao tema que o Lula quer esconder de todas as formas. O que significa, na prática, que o governo Lula vai ter problemas para tentar emplacar qualquer tipo de narrativa e esconder isso aqui, varrer isso para debaixo do tapete, até porque, olha só, a população alvo das fraudes do INSS está aqui aparecendo. Vou subir um pouquinho mais, aí, agora ficou legal. A popularidade do Lula entre esse pessoal, que é acima de 60 anos, a popularidade do Lula tem caído consideravelmente e a desaprovação tem subido. Não superou ainda, mas, meu amigo, a tendência é que supere a partir de agora, sem sombra de dúvidas. E nesse cenário, né, enquanto isso acontece, na surdina o governo tenta azeitar a transformação de uma possível CPI do INSS em pizza. Então, ela teve aqui, a Gleisi Hoffmann teve uma reunião com lideranças do centro, claro, sempre o Centrão, fazendo um apelo para que essa CPMI não seja instaurada. Ela falou que isso aqui pode atrapalhar a tramitação de projetos importantes na casa, projetos prioritários para o governo, como a isenção do imposto de renda, mas o governo já sacaneou isso aqui mesmo
de qualquer forma, também a PEC da segurança pública e etc. E, segundo a Gleisi Hoffmann, os parlamentares têm que ter foco na tramitação das propostas e não investigar o INSS. Não deixe, o governo está fazendo uma ótima investigação nesse sentido aqui, né? Enfim, a CPI provavelmente vai ser mista, vai juntar Senado Federal, vai juntar também a Câmara dos Deputados. Obviamente, o pessoal da base aliada do governo não vai assinar a instauração dessa CPMI, só que, de fato, né, isso aqui, o pessoal tá falando que a CPI não vai vingar e etc. Duvido muito, meu amigo. Isso aqui é um prato cheio para a oposição. Tudo bem que eu sempre falo por aqui que não tem oposição no Brasil, essa é uma grande realidade, mas isso é um prato cheio sem sombra de dúvidas, e quem for contra isso vai ficar marcado, de fato, como alguém que não quis ressarcir os velhinhos, não quis punir quem prejudicou essas pessoas. Então, meu amigo, temos mais um pedacinho daquela pesquisa Paraná Pesquisas que eu trouxe falando do Tarcísio de Freitas e etc., relacionada ao estado de São Paulo, mas agora diretamente posicionada naquilo que realmente importa para o debate presidenciável nacional. As chances do Tarcísio, ok, eu já falei sobre isso, mas é uma possibilidade dentro do espectro da direita, mas tudo depende, a essa altura do campeonato, da capacidade política do Lula de se manter firme para a eleição do ano que vem ou de continuar afundando como tem acontecido. E olha só, naquele estado, naquela parte do Brasil que foi o fiel da balança em favor do Lula em 2022, principalmente na grande São Paulo, diga-se de passagem, não no estado de São Paulo como um todo, mas na grande São Paulo sim, mas ainda assim, estado de São Paulo, a desaprovação do Lula está absurdamente alta. Quase 2/3 do eleitorado paulista desaprova o governo Lula, o que na prática significa e implica dizer que o cara não vai conseguir ter os resultados que ele teve em 2022 no estado de São Paulo. E não apenas isso, lá em São Paulo, qualquer um da direita viável venceria o Lula e com tranquilidade. De fato, ou seja, o Lula já murchou completamente em São Paulo, que fez toda a diferença para ele no passado e vai fazer toda a diferença em 2026, porque o Lula está cada vez mais lascado nessa história. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, falando de Brasil como um todo, a análise aqui é do estado de São Paulo e a gente já vai se focar nisso. Falando do Brasil como um todo, o Lula está definhando a desaprovação dele, está batendo recorde, está chegando aí beirando 50% até na Bahia, por exemplo, que é um estado que majoritariamente vota no Lula. Com isso eu não quero dizer que 50% do eleitorado baiano vai escolher outro candidato. Não chega a isso, mas alguma coisa o Lula vai perder no Nordeste, sem sombra de dúvidas. Só que ele nem precisa perder no Nordeste ou ter menos votos do que ele teve no passado no Nordeste, o que mostra uma mudança de ares, uma insatisfação do povo nordestino, etc. Ele nem precisa disso para perder a eleição do ano que vem. Porque o Lula teve a mesma quantidade de votos no Nordeste que o Haddad teve lá em 2018. E o Haddad perdeu fácil o segundo turno. Então, na prática, na realidade, o que fez a diferença foi o restante do Brasil. Principalmente o Sudeste. Principalmente São Paulo. Pouco do Rio de Janeiro também, e Minas Gerais substancialmente, mas vai ser o momento da gente falar de Minas ainda. Não chegou esse momento, estamos aqui em São Paulo. Então veja que o Lula já está enfraquecido até no Nordeste. Ou seja, o cara, só por isso ele já perderia a eleição do ano que vem. Mas tem mais. Sudeste, que fez toda a diferença para o Lula, conforme eu falei, não o meu amado Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo não me decepcionou dessa vez. Mas São Paulo carrega, sim, essa culpa, principalmente a grande São Paulo. Convenhamos, o grosso da população está ali mesmo, naquela região. Os ares estão virando. A realidade é totalmente diferente. E só nisso aqui, só nesses dados da Paraná Pesquisa,
o Lula perde a eleição para o ano que vem, tanto que essa pesquisa mostra exatamente isso. Então vamos começar falando da desaprovação do governo Lula, que é o grande ponto realmente, o ponto mais crucial nessa história e onde ele mais tem apanhado. Então a pergunta aqui muito clara, né? De uma maneira geral, você diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Lula até o momento? 63% disseram que desaprovam o governo Lula, praticamente 2/3 do eleitorado. E eu volto a dizer, isso não significa que 2/3 do eleitor paulista não vão votar no Lula, vão votar na direita. Não. Pode ter aí um que desaprova que ainda vai votar nele, sabe-se lá por qual motivo. Mas o Lula não vai ter aquele percentual de antes, porque essa desaprovação aumentou bastante do início do mandato para cá. Veja aqui que apenas 34% disseram que aprovam. Então é um percentual muito baixo, sem sombra de dúvidas, para garantir algum tipo de governabilidade para um futuro candidato ou um candidato à reeleição. Realmente é um cenário devastador para o Lula, sem sombra de dúvidas. E, bem, se você olhar a avaliação aqui qualitativa, ou seja, ruim, péssimo, regular, bom e ótimo, a coisa é sofrível para o Lula. É sofrível mesmo. Porque os que avaliam negativamente o governo, ruim ou péssimo, são mais ou menos aí 44 mais 9, 53%. 53% da população paulista avaliando o governo Lula como ruim ou péssimo, sendo que 44% do eleitorado avalia como péssima a gestão do governo Lula. Isso é impressionante. O cara realmente está lascado. Vou ver de quando que é isso aqui, né? Esse levantamento foi feito... quais os dias em que isso aqui aconteceu? Foram 1.700 eleitores, dia 1º a 4 de maio. Então, o argumento do pessoal é que isso aqui não refletiu negativamente para o Lula a questão do INSS, da fraude do INSS. Mas calma que essa hora vai chegar. Tá muito superficial ainda, até o pessoal compreender do que se trata, vai levar um tempinho ainda. Mas olha aqui, avaliação boa e ótima, somando as duas opiniões, isso aqui dá 22%. 1 em cada 5 paulistas apenas classifica o governo Lula como bom e ótimo. Realmente é um número que, no longo prazo, é insustentável para qualquer candidatura com intuito de vencer. Segundo turno, chega? Chega, com certeza. Agora, vencer a eleição, meu amigo, nessa toada aqui, não vence de jeito nenhum. E aqui tem a avaliação a respeito da intenção de voto para o ano que vem, com alguns cenários, com alguns candidatos, né? Tendo aqui um deles com Bolsonaro, outro com o Tarcísio de Freitas, outro com a Michelle Bolsonaro e o Ratinho Júnior, que eu sempre digo, né? O cara que não tem a capilaridade política para o ano que vem, não. Pode galgar degraus maiores, mas não, 2026 não vai rolar. Mas enfim, com o Bolsonaro teria 42% dos votos no primeiro turno em São Paulo, contra 29% do Lula. Ou seja, o Lula ficaria com menos de 30% dos votos no primeiro turno. É impressionante. O cara é presidente do Brasil hoje, teria esse cenário devastador no primeiro turno. E aí, com esse tipo de vantagem aqui, o segundo turno vem fácil para o Bolsonaro. Tarcísio de Freitas também leva com tranquilidade o primeiro turno, quase o mesmo patamar aqui do Bolsonaro, e o Lula não sai do lugar. Continua aqui com seus 29,1%, Tarcísio de Freitas quase 39%, um patamar tranquilo. Tarcísio de Freitas em São Paulo, meu amigo, realmente o cara é o maioral. Ainda não é muito conhecido no Brasil como um todo, mas em São Paulo ele tira a onda de fato. E mesmo a Michelle Bolsonaro em São Paulo tem, olha aqui, 35, quase 36% das intenções de voto no primeiro turno, contra a mesma coisa, os mesmos 29% do Lula. O cara não sai desse patamar, então ele perde para todo mundo no primeiro turno, todo mundo que realmente tem chance de se candidatar no ano que vem. Ele perde para todo mundo. E no segundo turno,
Idem por quê? Porque a rejeição do Lula é muito grande e esse aqui, de fato, é o ponto principal nessa história, a incapacidade do Lula de manter uma imagem positiva. Ah, mas ele estancou a queda. Ah, mas a fraude do INSS não repercutiu negativamente ainda. Calma que vem mais, meu amigo. O Lula só tem feito diminuir a sua imagem, diminuir a sua reputação política. Tem mais água para rolar até o período das eleições. E reverter isso aqui ele não vai conseguir. Volto a dizer, o estado de São Paulo é importantíssimo nesse sentido para garantir uma eleição ou uma derrota do Lula para o ano que vem, assim como garantiu a vitória lá em 2022. E pelo andar da carruagem, meu amigo, realmente a coisa tá feia para o Molusco. Olha aí, meu amigo, parece que o povo brasileiro não está muito animado com esse negócio de democracia. Sim, o brasileiro acredita que a democracia é o método mais funcional, o melhor que existe em matéria de governo, em matéria de política. Isso não significa, contudo, que o brasileiro esteja satisfeito com esse modelo, principalmente na realidade brasileira. Olha só essa notícia aqui que traz um levantamento do IPESP mostrando que dos brasileiros, 55%, ou seja, mais da metade da população, está insatisfeita ou muito insatisfeita com a atual forma de governo, que completou 40 anos recentemente, neste ano de 2025 mesmo. Enfim, é um ano emblemático nesse sentido e mostra como o desgaste do modelo atual é considerável. E vamos lá. Temos vários motivos para compreender por que a coisa segue nesse sentido. O Estado brasileiro é qualquer coisa a não ser sólido, a não ser estável, a não ser garantidor de direitos da população. E essa pesquisa mostra isso muito bem, porque tudo isso foi perguntado. Vamos conversar então sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, esse levantamento foi feito aqui pelo pessoal do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. E, bem, já tem algum tempo que ele foi feito, tá? Foi feito entre novembro e dezembro do ano passado, 3.000 entrevistados, só que os resultados foram divulgados agora. Não é nada que tenha assim uma pressa, que tenha uma exigência de celeridade. Então, realmente dá para compreender por que demorou tanto assim para o estudo ser finalizado de fato. Então, também não é nenhuma pesquisa eleitoral, coisa que exige aquela de fato uma celeridade para os dados serem apresentados. Enfim, isso aqui foi coordenado pelo Antônio Lavareda, que é um cientista político, e enfim, foram ouvidos 3.000 brasileiros a esse respeito, e as constatações foram as seguintes. Olha só, o gráfico, o número a respeito dos brasileiros como os brasileiros avaliam a democracia. Então dá uma olhada nisso aqui. A maior parte acredita que a democracia é o melhor tipo de governo, é preferível a qualquer outra forma de governo, 2/3 da população de fato. 12% acreditam que não faz diferença haver um regime democrático ou não democrático, e 15% acreditam que em algumas circunstâncias um governo totalitário pode ser preferível. Tendo mais a acreditar que a gente de esquerda respondendo isso aqui, só pode. Governo totalitário é um problema, geralmente, tipicamente, se não todas as vezes. Mas isso aqui é mais ou menos aquilo que Winston Churchill falou em diversas ocasiões, pelo menos foi atribuído a ele em diversas ocasiões essa fala, de que a democracia é o pior dos modelos políticos, com exceção de todos os outros. Ou seja, não é perfeita, tem uma série de fragilidades, mas em comparação com todo o restante, ela é a melhor coisa disponível. Só que, embora a maioria da população brasileira esteja satisfeita, aliás, prefira a democracia do que qualquer outra coisa, a maior parte da população ainda assim está insatisfeita com o andamento da democracia. Veja que 18% dos brasileiros estão muito insatisfeitos com o modelo democrático no Brasil, 37% estão
insatisfeitos, somando aqui nós já temos 55%, pois é, sendo que apenas 42% se enquadram no percentual de satisfeito ou muito satisfeito. Ou seja, é basicamente algo já generalizado no Brasil, que nós temos um modelo que carece de mais robustez. É um modelo que tem muitas fragilidades que incomodam as pessoas sem sombra de dúvidas. As pessoas entendem que a democracia é importante, que tem que ter e etc. Mas o que existe hoje no Brasil, na prática, na realidade, realmente deixa as pessoas bastante descontentes. E bem, muitos acreditam, inclusive, que a democracia funciona mal. Olhando os dados aqui, 50% acreditam que a democracia funciona bem ou funciona regular, se você colocar aqui dá 53%. Mas aqueles que questionam o funcionamento prático da democracia no Brasil já somam 45%, sendo que 24%, ou seja, praticamente um quarto da população brasileira, acredita que a democracia funciona muito mal. E bem, tem alguns motivos que mostram isso sem sombra de dúvidas, principalmente a percepção a respeito das liberdades individuais, que é o grande ponto dessa história. A democracia, em tese, deveria ser o motivo que mais preserva liberdades individuais. Por quê? Se você tem um despotismo, uma ditadura, um totalitarismo, você não pode, por exemplo, criticar o governo. Você vai ser punido por isso. A democracia não, ela pressupõe a voz do povo sendo ouvida, inclusive por meio da crítica, por meio da reclamação, do protesto, da manifestação contrária ao poder vigente. Aliás, a democracia tipicamente se instaura ou instala, né, dessa forma. Ou seja, por meio do protesto, por meio do questionamento de um regime anterior vigente. O atual modelo brasileiro, que começou lá em 85, nasceu do questionamento da ditadura militar. Então, pressupõe-se que haja uma proteção maior das liberdades, dos direitos fundamentais dos indivíduos, da democracia. Mas no Brasil a coisa não funciona bem assim. Veja, por exemplo, que as pessoas acreditam que algumas liberdades ou várias liberdades são pouco ou não são garantidas de maneira geral. Isso aqui se refere à liberdade de religião, liberdade de escolha do ofício, de educar os filhos conforme valores e crenças. Então, mais ou menos aqui, um terço da população desconfia dessas liberdades. Agora, quando você entra no terreno da política, no terreno da exposição de ideias, a coisa fica mais meio a meio, as opiniões são mais aproximadas, porque o percentual está acima de 40% dos que acreditam que não há defesa real da liberdade de expressão aqui no Brasil, nem de participação política. Ou seja, se você se manifestar nesse sentido, você pode ser perseguido pelo Estado democrático de direito. Pois é, e convenhamos, essa percepção aqui é bastante realista. Eu diria até que é surpreendente, porque mais da metade da população acredita que tem liberdade de expressão no Brasil e não tem. Esse pessoal é cego, esse pessoal não enxerga. Tipicamente o povo não consegue compreender bem algumas coisas, alguns conceitos, entender o conceito abstrato de liberdade de expressão, por exemplo, o que ele tem em relação, por exemplo, à censura de redes sociais de algumas pessoas específicas. Muita gente não consegue fazer essa correlação. Só que os números demonstram que cada vez mais o brasileiro começa a ter clareza nesse sentido. Falta ainda essa compreensão para que esse percentual aumente. Não, eu não acho que eu posso chegar aqui e falar o que eu quero no canal sem ser punido de alguma forma, sem isso me dar problema. Não temos liberdade de expressão no Brasil. Essa é a verdade. Participação política? Não. Se você se aliar a determinados grupos políticos, você é extremista. Você é um extremista de direita, claro. Só existe extrema direita no Brasil. Então veja que a percepção popular é bastante razoável, eu diria até bastante correta de fato, e a realidade é que, falando da democracia, desse modelo e tudo mais, eu sou libertário, acredito que o Estado não deveria existir. Mas
havendo um Estado, havendo um governo, é importante que ele tenha limitações. E o modelo republicano, em tese, traria esse tipo de vantagem. No Brasil não funciona assim. Vários órgãos, aí o presidente da República tem muito poder, agora a gente vê que o STF tem um poder absurdo. Enfim, não é assim que a coisa deveria funcionar. Há fragilidades dentro do sistema. Infelizmente, nós não temos segurança alguma para questionar esse modelo. Olha aí, meu amigo, eu já tinha falado há um tempo atrás desse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto vai para o Senado Federal ainda, mas convenhamos, os senadores não vão sacanear os deputados. Nesse sentido, aqui, em matéria de Congresso Nacional, uma mão sempre lava a outra, uma casa sempre dá aquela quebrada de galho para a outra. Nunca se sabe quando uma proposta semelhante vai passar lá pelo Senado Federal. A verdade é que o STF já tinha mandado o Congresso legislar a respeito do reajuste no número de cadeiras de deputados federais. Ok que alguns estados deveriam ter perdido cadeiras, isso não aconteceu. O projeto criou mais vagas, 18 novas vagas de fato, saltando dos atuais 513 deputados para 531. Isso aqui é um problema? Isso aqui é algo positivo? Bem, são mais parasitas para ficar consumindo os nossos recursos, mas a gente tem que pensar algumas coisas, né? Primeiro que o valor não é tão substancial assim e aquela história. Tudo bem que isso vai virar mais fundão eleitoral, vai virar mais emendas e tudo isso é uma bola de neve. Ok, esse não é o maior problema do Brasil em matéria orçamentária. Os problemas são outros. Mas a parte interessante, que pode ser até um alento, é olhar para os estados que ganharam novos deputados e em quem o povo desses estados costuma votar. Será que isso vai representar mais cadeiras para a direita na próxima legislatura? Eu acredito que sim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, dá uma olhada aqui. 18 novas cadeiras de deputado federal foram criados. O pessoal do Congresso Nacional afirma que isso aqui vai custar 64 milhões de reais, 65 milhões de reais anuais. Até porque isso aumentou também a quantidade de deputados estaduais. Então vão ter mais 30 deputados estaduais. Isso aí também tem mais custo, de fato. Só que é aquele ponto. Se esse é a estimativa de impacto orçamentário a partir de 2027, tá? Lembrando que isso aqui é para a próxima legislatura, para a próxima eleição. Mas se a estimativa é essa, é muito mais do que isso, sem sombra de dúvidas, o custo direto. Mas tem um custo indireto também, que é o que? O pessoal vai revisar o fundo eleitoral para os próximos orçamentos e vai falar, agora tem mais candidatos, agora tem mais deputados, tem que aumentar esse fundo eleitoral porque agora tem mais gente disputando, mais vagas disputadas. Não faz o menor sentido, mas eles vão usar esse argumento sem sombra de dúvidas. Ah, precisa de mais dinheiro para emendas agora, porque tem mais deputados. É só dividir o que tem hoje, mas não funciona assim, você sabe muito bem. É uma coisa que vai virar uma bola de neve, mas vai chegar a dar bilhão? Não tenho certeza, não vai fazer tanta diferença assim no fim das contas, até porque 2027 esses valores já vão ter sido depreciados pela inflação. Não é o grande problema nessa história, é aquele papo, né, aquela conversa. O Estado vai continuar crescendo e tem que arranjar mais bocas, tem que arranjar mais vaguinhas para os amigos. É claro, pessoal, todo mundo quer ganhar dinheiro nessa história. Então, de fato, vai ter aí algum grau de aumento de custos, mas isso nem é tanto um grande problema assim. Quais são os estados que ganharam deputados? Aqui a coisa começa a ficar interessante. Bem, olhando só os deputados federais, porque deputado estadual é a realidade de cada estado, deputado federal influencia no país como um todo. Importante frisar, o deputado lá do Amazonas, o deputado do Mato Grosso, o deputado de Goiás, determina coisas que vão influenciar a sua vida aí no seu estado, não são apenas os deputados do seu estado. O mesmo vale para os senadores, é claro, mas você sabe, o número de senadores é fixo, o que é uma baita de uma injustiça, porque São Paulo tem 3 senadores e o Acre tem 3 senadores também.
A representatividade é completamente desequilibrada nesse sentido. Mas, enfim, quais são os estados que ganharam deputados? Vamos dar uma olhada agora. Então, o Amazonas ganhou 2 deputados, passou a ter 10 agora, federais, lembrando. O Ceará ganhou mais um, passou a ter 23. Goiás ganhou mais um, passou a ter 18. Mato Grosso ganhou mais 2, passou a ter 10. Minas Gerais ganhou mais um, passou a ter 54. O Pará ganhou mais 4 deputados, passou a ter 21. O Paraná ganhou mais um deputado, passou a ter 31. O Rio Grande do Norte ganhou mais 2, passou a ter 10 deputados. E Santa Catarina ganhou 4 deputados, passou a ter 20 deputados federais agora. E o grande ponto, né, do meu argumento, que eu já expus lá atrás quando essa história começou a circular, é justamente esse. O quanto que isso vai impactar em matéria de crescimento da direita no Congresso Nacional em 2027. E a verdade é a seguinte, para vários desses estados, se não quase todos, isso aqui vai representar mais vagas de partidos de direita, no pior dos cenários, partidos de centro. Em raríssimos casos, vai ter aqui um aumento para partidos de esquerda. Talvez aqui o Paraná, né? O Paraná vai ganhar uma vaguinha só. Então a gente vai olhar aqui, olha só, né, na atual legislatura, que é essa daqui, os deputados federais. Então vamos buscar aqui os deputados do Paraná. Então você pode dar uma olhada aqui, que tem muita gente do PT. Olha, tem 1, tem 2, tem gente do PL, Gleisi Hoffmann tá lá, né? 3, ou seja, 4. Tem bastante gente do PT aqui no Paraná. Então tem uma chance razoável de que um novo deputado do Paraná venha a ser de fato um petista. Tem mais gente aqui, tem uma segunda página ainda, né? Tem mais gente do PT aqui, tem muito do PT, tem muita gente do aqui, Zeca Dirceu, enfim. É esse o tipo de gente que o povo paranaense tem votado. O povo do Paraná, do meu querido Paranã, como diria o Alborguete, vamos dar uma melhorada nisso aí. Mas olhando outros estados aqui, a coisa é bem diferente. Olha o Mato Grosso, que ganhou quantos deputados novos? 2 deputados, né? Então olha aqui, PL, 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 tem o pessoal do União Brasil aqui, tudo bem, mas PL, PL, PL. Olha o tanto de deputados do PL que o Mato Grosso do Sul, aliás, o Mato Grosso elegeu. Quem provavelmente vai ocupar essas 2 vagas no Mato Grosso? Provavelmente gente de direita, se do PL ou de outro partido, não sei, mas gente de direita. É a tendência do povo do Mato Grosso de votar em partidos de direita, conforme a atual legislatura nos mostra. Então isso aqui seriam 2 vaguinhas a mais para a direita no Congresso Nacional. Minas Gerais sempre é aquela história de fato. Pará, vamos dar uma olhada. O Pará eu acho que é mais para o centrão, mas vamos ver aqui porque são 4 vagas. Então veja, tem gente do PT, mas olha, MDB tem um monte, tem gente aqui do PL pra caramba, mais gente do PT, né? MDB, tem mais gente do PL aqui, MDB, enfim, vagas que parecem ir para o centrão, mas daria para o PL ganhar uma vaguinha nessa história. E o PT, provavelmente nenhuma vaga nesse caso aqui. Santa Catarina, né, outro estado emblemático nesse sentido, são 4 novas vagas para o Congresso Nacional. Olha aí. Tem gente aqui do PT, suplente aqui, então não chegou a ser eleita de fato, mas veja aqui, PL, mas tem aqui novo, partido novo, olha só, PL, PL e PL. A maioria dos deputados de Santa Catarina de partidos claramente de direita, com 4 novas vagas para a Câmara dos Deputados de Santa Catarina. De onde será, de qual espectro político será que eles virão? Muito provavelmente de direita, talvez alguém aqui de centro, mas vai contando quantas vagas novas o PL pode ganhar nessa brincadeira aí. Os resultados são muito bons, de fato. Vou até olhar o Rio Grande do Norte aqui, porque, embora seja governado por uma petista, tem deputados aqui de direita, né? Aqui, ó, o Girão é de lado do PL, né? O Robson Faria, o Sargento Gonçalves. Então, olha, tem 3 do PL no Rio Grande do Norte contra Fernando Mineiro aqui e a Natália Bonavides, que concorreu para a prefeitura lá, inclusive, né, da capital, prefeitura de Natal.
Então tem 3 deputados do PL contra 2 do PT lá no Rio Grande do Norte. Ou seja, tem chance do PT ganhar mais cadeiras aqui, do PL ganhar mais cadeiras do que o PT no Rio Grande do Norte, do que a direita ganhar mais cadeiras do que a esquerda no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste do Brasil. Enfim, isso aqui acaba sendo observado também em outros estados, de maneira que, ok, é crescimento do número de parasitas, de políticos, ninguém aguenta mais, isso vai ser mais um custo extra, etc, etc. Ainda assim, há uma possibilidade real de que desses 18 novos deputados, uma parte considerável, 10, 12, sejam de direita, aumentando o poder da direita dentro do Congresso Nacional, que, convenhamos, no atual cenário, nas atuais circunstâncias, é algo muito razoável. Bom, posso começar dizendo assim, pode ser que seja algo muito positivo no longo prazo. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.